eu quero ouvir primeiro do companheiro Carlos Bocuí o que é, de fato, a margem equatorial e quais os riscos ambientais de explorar o petróleo nessa região, meu companheiro. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que falar do que é que a gente quer explorar, né? A gente quer explorar petróleo, tá? É esse o objetivo. O petróleo, ele é um ciclo energético na vida planetária, na vida do planeta, condenado ao desaparecimento, porque está claramente comprovado que a emissão da queima dos combustíveis fósseis, ela está provocando o aquecimento global e o custo disso para a humanidade, o aquecimento global, é incomensurável. A gente nem faz ideia do que pode acontecer. Então, se no passado, há 50 anos atrás, os ciclos econômicos do petróleo, da energia provida pelo petróleo, era uma garantia de sustentação dos países, era uma garantia de uma matriz de riqueza, né, que foi para a Europa, para os Estados Unidos, foi para os países exportadores de petróleo. Hoje o petróleo, ele não é uma riqueza, ele é uma ameaça. A questão é muito clara. E na última conferência, na COP, não na última, mas na penúltima, que foi na COP 28, dos Emirados Árabes, mesmo sendo uma COP, uma conferência climática, discutida em país que é um petroestado, que é um país que vive do petróleo, mesmo assim a decisão final foi pelo banimento do petróleo de forma gradual. Então, nós estamos falando aqui de um produto que ele está destinado ao desaparecimento, a descontinuar, e nós estamos falando da conveniência ou não de explorar esse elemento perigoso que está aquecendo o planeta, né? Então, só para esclarecer as pessoas, às vezes as pessoas não têm muita ideia do que representa. Olha, nós vamos extrair petróleo por mais um ano, por mais 2 anos. Cada tonelada de petróleo, ou uma cubagem muito menor de petróleo que você lança na atmosfera, vai permanecer lá como gás de efeito estufa de 100 a 1000 anos. De 100 a 1000 anos. O dióxido de carbono, ele permanece na atmosfera e para ele se dissolver, ele leva muito tempo. O metano, que é outro gás de efeito estufa, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele permanece 12, 20 anos, mas ele tem um efeito 30 vezes mais potente do que o próprio de carbono. Então, tanto o metano é perigoso, porque ele potencializa rapidamente a sua ação na atmosfera, como o petróleo, que permanece por muito tempo. Aí, quando a gente fala sobre benefício do petróleo, né? O que é o caixa que o petróleo providencia para o Brasil, para a população brasileira, como é que isso se dá e qual é o custo ambiental disso para as atuais e futuras gerações até daqui a 1000 anos, né? Então, quando a gente faz a conta, e o brasileiro precisa aprender a fazer a conta, a gente sabe que a exploração do petróleo vai custar muito caro. Olha para o Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma devastação que fere a agricultura, segurança alimentar, habitação das pessoas, né? As pessoas perdem casa, perdem moradia. Então, nós estamos falando de consequências muito duras, inclusive de um elemento que não é considerado devidamente, que são os tipping points. A partir do momento que você explora petróleo, você vai provocando mais aquecimento, você vai provocando a desertificação, por exemplo, da Amazônia. A Amazônia provoca o aquecimento da linha do Equador, se ela não estiver lá como massa florestal. Isso altera a corrente oceânica, a MOC, que é a corrente do Oceano Atlântico, que leva refrigeração para o Ártico e traz frio para a região central do globo. E aí você dispara o permafrost, que é a bomba de metano que está lá no Ártico. Então, os estudos científicos dizem o seguinte: se nós continuarmos no caminho que nós estamos hoje, nós vamos provocar nos ecossistemas que são essenciais
um efeito dominó. Derrubando a Amazônia, você derruba a corrente marítima que permite a explosão, o lançamento de metano no Ártico. Então, quando a gente pensa no risco envolvido para a sociedade, quando nós falamos em explorar petróleo na região norte do Brasil, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de provocar efeitos de médio e longo prazo, né, e até de curto prazo, que são terríveis para a humanidade. Não é só para o Brasil. Você lançou uma tonelada de carbono na atmosfera aqui, né, digamos no estado de São Paulo, esse carbono ele vai ser medido lá no Havaí, tá? Por uma estação lá que consegue medir no final do ano o acréscimo de carbono que tem na atmosfera. Então, falar de explorar petróleo é falar disso, né? Esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de provocar um processo de insustentabilidade. E aí, quando se diz o Brasil tem o direito de explorar o petróleo, né? O Brasil tem o direito de enriquecer com o petróleo, aí é uma outra conversa que a gente pode fazer agora, né, Toquinho? O que representa isso Perfeito. em termos de como é que isso vai para o bolso do brasileiro, né? Esse é o tema que eu até coloquei na enquete esse tema, porque eu acho que esse tema eu acho até mais é o que nós deveríamos estar debatendo de fato também, né? Porque parece que está uma nuvem em cima disso, seu Toquinho, que ninguém debate para onde vai isso. Não, mas antes disso eu queria perguntar o seguinte: tem um argumento que é usado pelos militantes aí que defendem o governo, né? Não acho que seja argumento de esquerda. Quem é de esquerda mesmo hoje sabe da importância do debate ambiental, né? Não é loucura, não é velho. Quando o calor é extremado, eu vejo que as pessoas passam, quantas vidas a gente perde no mundo todo, ou pelo calor extremado, ou pelo frio extremado, ou pela chuva, né? Essa situação em que as Guianas já estão explorando petróleo, a França já está explorando petróleo na margem equatorial. Como que a gente responde a esse dilema? A gente fazendo igual, se alguém der um tiro no pé, a gente vai dar também, né? A questão é, explorar petróleo é um péssimo negócio para o planeta, é um péssimo negócio para a humanidade. A gente tem que lutar para que eles não explorem lá, né? E não lutar para que a gente possa cometer o mesmo erro. A questão é essa. Quando você faz a conta do que representa o petróleo, e o Brasil já assinou um acordo para banir o petróleo ao longo do tempo, não se sabe quanto tempo vai levar para fazer esse banimento, mas isso é inexorável, porque a gente sabe que nós estamos num beco sem saída com a matriz de fósseis, nós temos que lutar para não explorar lá e não fazer igual, né? Se alguém rouba, você vai roubar também. Não, não é pelo exemplo negativo que a gente deve definir política pública, que a gente deve definir o nosso comportamento para o futuro. Então, existe um cálculo hoje muito bem feito sobre o que cada empresa que extrai petróleo provoca de impacto ambiental no planeta e quanto isso custa em dinheiro, né? Cada tonelada de petróleo, quanto ela provoca de dano, né? Qual é o mal que ela causa. Então, essas empresas que estão aí em franca produção de petróleo, extração de petróleo, elas têm que ser processadas porque elas estão provocando um dano. Quem provoca um dano tem que ser responsabilizado por isso. E quando você extrai petróleo e coloca no mercado, você não vai queimar o petróleo, mas um terceiro vai. Todo aquele que contribui para o dano ambiental é responsável perante a lei. Essa é a legislação brasileira. E é a legislação que rege muito o regramento de muitos países no mundo. Quer dizer, todo aquele que provoca o impacto, de forma direta ou indireta, ele é responsável pelo processo, né? Então, eu queria reafirmar essa posição de que a gente não pode cometer o mesmo erro que o vizinho, né? Nós exploramos o pré-sal, mas eles ficaram com a riqueza. E aí eu queria te ouvir: diminuiu essa absurda concentração de renda e riqueza no Brasil depois da exploração do pré-sal? Você tem alguma esperança de que se a gente consiga, né, de que se a gente extrai o petróleo ali da margem equatorial, a gente vai ter acesso à riqueza, né, pelo menos a riqueza que isso pode só trazer do ponto de vista econômico, meu companheiro?
Olha, eu queria dar um exemplo de como o ciclo do petróleo ele é perigoso, né? A cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, era uma cidade pacata, pequena, quando começou o ciclo do petróleo. E aí para lá se deslocaram empresas de exploração de petróleo, a Petrobras, no caso, e junto com uma empresa de exploração de petróleo, migram para a região uma centena de pequenas empresas prestadoras de serviços, que elas acabam fazendo lavagem de tanque, a manutenção. Então você tem na cadeia do petróleo uma porção de coisas acontecendo simultaneamente que incham uma região. Então, nós estamos falando de um ciclo econômico de curtíssimo prazo. Se o mundo banir o petróleo, que é o que se prevê para 2050, nós estamos em 2025, nós temos 25 anos de um ciclo econômico que se encerrará. E quando ele se encerrar, tudo que for construído desabará, porque não vai ter sustentação. Então, o que acontece quando você trabalha com ciclos econômicos limitados? Você provoca, numa determinada região, como o Amapá, o crescimento e a migração enorme para aquela região, porque todos vão à busca de emprego, mas de um emprego que ele é de curto prazo, ele é de praticamente de uma geração e ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, vamos supor que isso fosse aprovado e isso acontecesse na região do Amapá. Você teria um enorme inchaço numa região de floresta amazônica, né, sensível, e esse inchaço econômico, ele duraria um ciclo muito pequeno e depois de 20 anos nós estaríamos às portas de um processo de favelização naquela região, porque ela perseguiu um modelo econômico equivocado que não perdurou, né? Então tem razão, né? Quando a gente fala, vamos investir em hidrogênio, vamos investir em coisas que possam dar uma sustentação econômica para o Brasil por 100 anos, né? Por 70, tem um horizonte longo, onde você tenha realmente aquilo que a gente chama de ciclo econômico virtuoso, porque ele vai permanecer ao longo do tempo, ele vai manter a população. Macaé, hoje, no Rio de Janeiro, é um desafio, porque você tem um crescimento da pobreza que está sendo aumentando, porque o ciclo econômico lá acabou, a exploração de petróleo acabou. Então aquela população fica sem nenhum recurso possível, né? Então investir em ciclos econômicos limitados é investir de forma errônea, né? Então nós temos dois problemas. Um problema é que investir em petróleo é dar um tiro no pé da humanidade, se não for em lugar pior. Por outro lado, o ciclo econômico provoca o mesmo efeito, porque ele acaba descaracterizando uma região, desestruturando qualquer outro tipo de ciclo virtuoso que nós pudéssemos ter, né? Então é bom entender que essa questão do investimento em petróleo, ela tem que ser considerada dentro de uma visão de sustentabilidade, de planejamento, né? Essa coisa de trabalhar rapidamente para ganhar dinheiro muito rápido, fazer dinheiro agora, né? E depois causar um problema no futuro, em todos os sentidos, ambiental, econômico, de estruturação de uma determinada região, é um erro de planejamento, é um erro estratégico. Perfeito, companheiro Carlos Bocuí. Olha, tem bastante comentário aqui, o pessoal está comentando, né? O Rodolfo Pereira falou, obrigado por trazer o companheiro Carlos Bocuí, uma aula grátis, companheiros. Olha como a China está desenvolvendo o transporte público, né? Zero petróleo, o governo tem que investir em pesquisas. Sem petróleo. Maravilhosa, é isso mesmo. Pensar pequeno vai ser pequeno para sempre. Agora é o momento que abre uma brecha, inclusive, para que as pessoas que têm uma visão de defesa da vida poder se estabelecer e deixar um legado, né? Se as pessoas pensam muito, eu quero deixar um legado, tal, deixa a vida, melhora a vida, né? E o pior, Toquinho, é deixar o problema para o futuro, né? É você causar o problema agora por uma decisão errada e legar isso para o futuro. No futuro, a nossa geração vai ser acusada dos erros estratégicos que cometeu, né?
Então ela tem que saber exatamente, tem que lançar pilares de sustentabilidade para manter qualidade de vida. E aí é bom a gente falar do dinheiro do petróleo, né? Como é que funciona esse treco da divisão do petróleo. Vamos falar da Petrobras, por exemplo, né? Mais da metade do dinheiro da Petrobras não é do governo, de acionistas, né? Eu sei. Então aí você tem 25% do capital acionário da Petrobras de investidores do exterior, grandes investidores que põem o dinheiro em ações e depois retiram os poupudos dividendos e lucros, tá? E vendem as ações e negociam isso. Os demais, aproximadamente 35%, são investidores do Brasil, né? Que é pequeno investidor. As ações da Petrobras são consideradas uma blue chip, uma grande empresa no mercado, e aí muita gente investe, as carteiras dos bancos investem em Petrobras. Então, esse é um ponto, quer dizer, o dinheiro da Petrobras não é uma estatal, ela não é do governo. O segundo ponto é que esse recolhimento do imposto da Petrobras, ele vai para o cálculo que a gente chama de PIB. PIB, né? 65% do investimento esse ano em energia voltou para o petróleo. Quer dizer, o dinheiro que é arrecadado com o petróleo, 65% volta para o petróleo. Quer dizer, só da parte do governo. Então, dentro do orçamento da União hoje, o governo continua cometendo o mesmo erro de não investir em renováveis, né, em energia limpa. Então, o governo precisa corrigir esse erro, né, que é de investimento, priorizar o investimento de combustíveis que sejam limpos, né, como, por exemplo, hidrogênio e outras questões que são o futuro, né, é o futuro. E nós entendemos que o modelo que fala nós temos um recurso que é o PIB, isso não significa exatamente um dinheiro para o povo brasileiro, para o Brasil. O PIB é um produto interno bruto, é o conjunto do valor que é arrecadado. Se você pegar o PIB e dizer a Petrobras rendeu tanto, aí você fala o governo teve que investir tanto na seca da Amazônia, o governo teve que subsidiar tanto no desastre do Rio Grande do Sul, o governo teve que investir tanto na região lá do Pantanal, que está queimando a cada ano, fora os problemas de saúde pública que isso está gerando, né? Então você vê que esse benefício, dito benefício, quando comparado aos efeitos do petróleo, ao malefício que o aquecimento global provoca, não tem lucro nenhum, né? E além disso, o cálculo que a gente faz de PIB, né, é um cálculo que é da época do mercantilismo, né? Não cabe mais hoje. Hoje é índice de desenvolvimento humano, é o dinheiro que é aplicado para melhorar a qualidade de vida de todo brasileiro, né? Aí sim, você tem um indicador que não é o produto interno bruto, mas é sim um indicador da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Então, em todos os sentidos, até a métrica que a gente usa, ela é equivocada, porque ela não mede qualidade de vida, ela mede quanto de dinheiro entrou e depois, quando você vai ver para onde esse dinheiro foi, você vai ver que ele cria um círculo vicioso e negativo, né? Então, tudo isso representa o quê? Um modelo de desenvolvimento do Brasil que deve ser aprimorado, e aí cabe ao PT, a gestão atual do governo federal, redirecionar esse modelo de desenvolvimento. Se o discurso do governo federal é priorizar aqueles que têm menos recursos, melhorar a vida da pobreza, tirar as pessoas da pobreza, da miséria, melhorar a alimentação do brasileiro, priorizar um modelo de desenvolvimento, essa conta econômica ela é o coração do dragão. Você tem que trabalhar essa conta do modelo de desenvolvimento do Brasil. Porque uma coisa é crescimento. A gente não pode confundir o crescimento com desenvolvimento. O crescimento, ele não tem nenhuma qualidade. Ele pode ser um inchaço. Crescimento. O desenvolvimento, não.
ele proporciona qualidade. A característica do desenvolvimento é a qualidade que ele traz no planejamento e na execução, né? Então, essa questão do petróleo, ela atinge profundamente o conceito de crescimento e desenvolvimento. Quando fala-se de extrair petróleo na região da Foz do Amazonas, nós estamos falando de crescimento, mas nós estamos falando não estamos falando de desenvolvimento, pelo contrário, nós estamos falando de perdas ambientais, perdas econômicas em função dos efeitos, dos impactos que isso gera. Perfeito, companheiro Carlos Bocuí. Deixa eu só ler os comentários aqui. Tem muita gente questionando, né? Falando sobre a importância do petróleo para esse momento econômico, principalmente, né? O Júlio Beraldi colocou: tem petróleo em quase tudo. O Brasil, sem explorar petróleo, perderá totalmente a soberania. Eu acho que o Brasil precisa encontrar alternativas ao petróleo, né? Não pode ficar refém de uma coisa que é finita, né? Você precisa encontrar. E isso exige, lógico, investimento em ciência, tecnologia, pesquisa, principalmente, para que a gente possa avançar, né? O dado concreto é que você pagando lucros e dividendos para meia dúzia de financista que não aperta um parafuso, fica difícil a gente avançar, né? Os caras não pagam R$ 1 de imposto e tira 50 bi de lucro e dividendo. Como é que a gente, né, faz essa conta, né? E aí vem a pergunta do companheiro Ricardo Carvalho sobre a COP30. E eu já queria emendar nessa pergunta, o companheiro Carlos Bocuí, se existe, a gente pode, vamos supor, paramos de explorar petróleo hoje, ninguém mais explora petróleo. Amanhã o Brasil sobrevive com energias renováveis, sem nenhuma exploração de petróleo, ou a gente ainda é deficiente de conhecimento, por exemplo, ainda tem um déficit de conhecimento científico e tecnológico para que a gente possa viver sem petróleo. Isso que o companheiro Júlio coloca sobre a questão do petróleo estar em quase tudo, basicamente, né? É uma realidade, a gente precisa mudar essa realidade, né? E a pergunta que eu faço ao companheiro Carlos Bocuí é essa: a gente tem condição de parar hoje, amanhã nós vamos conseguir viver tranquilamente, ou a gente ainda vai ser dependente se a gente resolver parar de vez mesmo, a gente ainda vai ser dependente durante o período do petróleo, meu companheiro? Olha, é uma escolha, né? Todo mundo conhece a história da escolha de Sofia, né? Você tem que fazer a escolha. Não tem mais jeito de não fazer a escolha. Então, o que nós estamos fazendo hoje, em vez de fazer a escolha, é perseguir o caminho que está dando problema. Então, o Brasil ele precisa dar uma guinada muito forte em direção à sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, nós estamos destruindo a Amazônia numa velocidade enorme para exportar grãos e para exportar gado para a China, e agora mais ainda, porque com o tarifaço do Trump, o que vai acontecer é que a China vai precisar de mais produto brasileiro e você vai ter uma pressão de mercado sobre a Amazônia para ter mais terra para criar gado e para produzir soja para exportar para a China. Isso é o que está acontecendo hoje, né? Você está com um cenário bastante negativo nesse sentido. Então, esse modelo extrativista do Brasil, que é um modelo colonial, né? Você devasta o país, planta, colhe, exporta, esse recurso fica na mão de meia dúzia, né? 1% da população acaba se beneficiando com isso. Todo esse processo de ciclo econômico que é baseado hoje no plantio de soja e também na exploração de gado, todo o processo é praticamente mecanizado. Você não tem mais o benefício de que isso gere trabalho, gere emprego, né? Não é mais assim. O gado muitas vezes é exportado em navios de gado que vão para a China, navios de gado, né? Coloca o gado em pé, né? Um ao lado do outro e vai para a China, vai vivo, né? Então essa realidade que nós estamos vivendo hoje ainda é um ciclo econômico como foi na época da colonização do Brasil. Você extrai o máximo do país. E qual é esse modelo, né? Commodities, né? A extração de commodities, que é commodities agrícolas, gado, né? Carne, minerais, que o Brasil é um grande exportador
de minerais também, não beneficiados, né, material bruto, que vai ser beneficiado lá fora e o Brasil compra de volta depois de beneficiado, que é um absurdo. E o petróleo, que é extraído aqui, exportado para fora, porque a maioria vai para fora, e aí você acaba tendo uma outra atividade que ela é nociva, porque ela acaba gerando uma lucratividade que nem se compara com relação aos prejuízos que ela provoca. Então, o que é que o Brasil precisa hoje para fazer essa escolha? O Brasil tem que escolher a sua renovação tecnológica. O Brasil precisa de uma revolução tecnológica, como está acontecendo na China hoje, como foi muito bem colocada pelo Gustavo. A China está fazendo uma revolução de investimento em tecnologia, porque é o futuro, né? Então, enquanto o Trump hoje está lá se debatendo para equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, que está com um rombo enorme, na verdade, os japoneses já investiram em carros de alta tecnologia, os chineses estão fazendo isso e os americanos ficaram para trás com veículos pesadões, aquele modelão americano de peso, né, de coisas que, na verdade, não são contemporâneas em termos de construtividade, né? Então, essa escolha que o Brasil tem que fazer é de um país desenvolvido, né? Aí a gente volta de novo na questão do desenvolvimento, que ele tem uma economia diversificada. O Brasil não pode ser apenas um país extrativista. Eu extraio, planto e levo isso para o exterior, tá? O Brasil tem que ser um país que ele tenha uma economia que seja diversificada o suficiente para que ele possa sobreviver até mesmo na interdependência dessa economia. Você tem um ano que é ruim para a produção agrícola e outros setores da produção brasileira poderiam aguentar esse processo, né? Então, todo modelo extrativista, como se o Brasil fosse uma colônia ainda do mundo para você extrair, exportar, ficar na mão de pouca gente, o lucro vai para bancos internacionais, para investidores internacionais, esse modelo não funciona, né? E aí tem uma questão que é interessante nós observarmos, que a gente fala o petróleo pode provocar um grande boom na economia brasileira, se a gente extrair e tal. Tem um modelo chamado curva de Kurzweil, que o ciclo econômico, ele levanta todos os barcos como se fosse uma maré, né? Ele levanta todos os barcos, mas quando ele passa, você vai ver que ele beneficiou pouca gente. É interessante isso, que o investimento do capital, o ciclo econômico que ele promove, quando ele passa, ele acaba deixando até um passivo ambiental e não um benefício, porque ele acabou concentrado na mão de poucos o seu lucro, né? Então, esse modelo extrativista que o Brasil tem hoje, em todos os sentidos, né, de destruição da Amazônia, destruição do Cerrado, ele vai minando as condições de sustentabilidade da segurança alimentar do Brasil, né? O Brasil teria que ter uma visão muito mais adequada de sustentabilidade hídrica, de sustentabilidade econômica. Eu não estou projetando aqui um mundo utópico, eu estou projetando um mundo mais real que vocês possam imaginar, porque a gente está falando de uma aceleração do aquecimento global e isso representa um impacto muito duro de 2 graus de temperatura média, né, 2,5, 3 para 2050, né? E o volume de problemas que isso vai causar, né, derivados do petróleo, a gente nem consegue imaginar como a gente poderia se defender disso, né? Então, são questões que caminham juntas. É o desenvolvimento, o modelo, a diversificação da economia, o investimento em energias limpas, renováveis e a alteração do modelo econômico brasileiro para um modelo com bastante tecnologia, seguindo aí uma linha internacional de sustentabilidade.
Perfeito, companheiro Carlos Bocuí. Olha, tem bastante gente comentando aqui, a companheira Ivete Caribé pontuou aqui a questão de se o Brasil não explorar esse petróleo, os piratas do petróleo não vão se apossar dessa área e causar mais danos ambientais sem deixar nenhum benefício ao Brasil. Seu Toquinho. Não, queria ver o governo do Cuíça essa questão do lixo. É uma pergunta interessante. Nós viramos o lixão do mundo? Na verdade, você tem uma convenção internacional que proíbe a transposição entre fronteiras de lixo, né? Cada país deve dar conta de seus resíduos, né? Foi o país que provocou o resíduo. Agora, vai terceirizar a destinação final dos resíduos? Não, não está certo. A manobra utilizada para exportação de lixo é dizer que o país está importando lixo como matéria-prima, né? Acho que vocês já viram essa história, né? E é uma falácia, porque na verdade você recebe um produto que o malefício dele acaba sendo muito maior. Mas assim, a pergunta quando se diz, o Brasil faz isso, o IBAMA acerta, mas ao mesmo tempo erra, então o IBAMA tem que aprimorar, ele tem que acertar nas duas coisas, né? A gente tem que sempre lutar para que os órgãos de governo eles atuem de forma com os princípios da administração pública, que é a eficiência, né? É a capacidade de tomar a melhor decisão, que é a alma, né, do que deve ser o setor público, né? A eficácia, a eficiência, né? E o princípio da probidade e também de você respeitar o que já se conquistou de conquista social, que está na Constituição, que está no Tratado Internacional, né? Então isso assegura a incolumidade, a vida, a saúde dos brasileiros. A gente não pode importar lixo, né? Lixo vem todo tipo de coisa nos lixos, né? Uma situação aí que ocorreu no Porto de Santos, estava sendo importado lixo como matéria-prima e, na verdade, você tinha N componentes de contaminação química no lixo que estava entrando no Brasil, né? Isso acaba indo para as águas, para o solo, né? Quando você coloca essa disposição de forma irregular, acaba provocando um prejuízo ambiental enorme, né? Então, eu acompanhei muita situação de descomissionamento de área contaminada, né? Porque no passado não tinha regramento ambiental para produto químico. Então, o produto químico ele era lançado em terrenos, né? Como a Shell fez no Brasil, o caso de Recanto dos Pássaros, o caso do Barão de Mauá, que era um problema de fabricação de motocicletas, né? O caso da Ródia, lá na Baixada Santista, com lançamento de pesticidas, né? Pelo terreno lá da região da Baixada Santista. Então, naquela época, a gente acompanhou esse processo e uma vez uma área contaminada, para você descontaminar, o custo é altíssimo. Você tem que drenar toda a água do terreno, você tem que tratar toda a água, reinjetar no solo. É uma situação de alta tecnologia e alto custo, né? Então, importar resíduo implica depois um custo ambiental para o país enorme, né? E nós temos que evitar, de qualquer forma, esse trânsito internacional de resíduos que é vedado, né, por convenções internacionais, né? Perfeito, meu querido companheiro Carlos Bocuí. Seu Toquinho. Eu estou ouvindo aqui essa aula, né, e pensando comigo, né? A China tem mais de 1 bilhão de habitantes e ela trabalha para incluir as pessoas dentro do mercado de consumo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que todo o ensinamento teórico das universidades, todo o avanço tecnológico, ele chegue a todo cidadão chinês, aos mais profundos rincões da China, né? Então, esse é o objetivo. Agora, quem somos nós, para onde nós vamos, qual o período que nós temos aqui? Nós não somos eternos aqui. Nós temos começo, meio e fim. E nesse período, nós é que somos os que estamos emprestando da futura geração essa casa. Essa casa, ela não é nossa, é dos que virão. E como é que nós vamos deixar essa casa? Vamos deixar desse jeito? Subindo a temperatura 2, 3, destruindo o planeta? Para pensar. Então, é profundo. Gente, esse debate é profundo demais. Muito obrigado, companheiro Carlos Bocuí. Estou acompanhando aqui e só um pouquinho
de luz sobre esse debate e a população, com certeza, vai tomar a melhor decisão. Acho que deveria ser, inclusive, esse debate ser fruto de uma decisão do povo brasileiro, através de plebiscito, para decidir qual o desenvolvimento que a gente quer. Se é um desenvolvimento sustentável, que garanta o planeta, ou se a gente quer entrar nessa ciranda louca, onde a gente só perde. Nunca ganha. A gente nunca ganha, só perde. Eu acho que o debate é imprescindível e a população precisa ser incluída nesse debate, né? Principalmente. Mas eu queria tocar um pouquinho nesse assunto da margem equatorial, do que ela é, né? A margem equatorial, quando a gente fala de exploração, ela ela tem formações de corais, tá? Que tem que ser protegidos, que são decorrentes do lançamento de sedimentos do rio Amazonas. Quando o rio Amazonas ele entra no oceano, e ele é enorme, né? Na foz do Amazonas, ele foi depositando sedimento a 200 quilômetros do litoral e até em distâncias maiores, e lá foi se formando um ciclo de vida ao longo de bilhões de anos, né? E esse ciclo de vida ele está cada vez mais desenvolvido devido aos nutrientes que vêm do rio Amazonas para o mar. Então lá você tem espécies de peixes, você tem corais que são vitais para a alimentação, para dar vida ao oceano, porque eles têm nutrientes também. Então nós estamos falando não só de uma situação de explorar ou não petróleo, mas da vida que tem lá. E quando a gente fala de ter uma base para socorrer animais que eventualmente possam ser atingidos pelo vazamento do petróleo, é uma bobagem isso perto do impacto. É importante, porque você tem que ter o socorro de animais marinhos para tirar óleo, etc. Mas a mortandade de animais, de espécies vivas que um vazamento de petróleo provoca, não se faz nem ideia, né? Um vazamento de petróleo a 3 mil metros de profundidade, como aconteceu na Deep Horizon, que era aquela plataforma lá no Golfo do México, da British Petroleum, que ela vazou por um ano. Uma vez que vaza, vaza por um ano, você não consegue conter. E aí todo esse óleo vai para o litoral e se espalha pela fauna marinha, né, pela região. Quando aconteceu aquele vazamento do petróleo, de um cargueiro de óleo, ele atingiu todas as praias do Nordeste brasileiro. Vocês lembram disso, né? De forma simples. Desde o Amapá, que fica lá no alto, vindo pelo litoral do Brasil, né, pelo litoral do Nordeste, virando o Rio Grande do Norte, tudo isso é a margem equatorial. O vazamento que ocorreu naquela época, 4 anos atrás, de um cargueiro, ela tomou do Amapá até a Bahia. Então, o malefício, né, que o petróleo provoca, no caso de um vazamento, é enorme. Ele destrói cadeia alimentar, ele contamina peixes dos quais dependem comunidades de pescadores para sobreviver, né? Então, os impactos de um vazamento do petróleo, eles são incomensuráveis. Você não consegue nem dimensionar, porque eles afetam a vida dos pescadores artesanais que vivem pelas costas do Brasil, né? E lá na região do Amapá, você tem comunidades de pescadores em toda a região por conta dos manguezais. É uma espécie de floresta metade submersa. E ela provê muito nutriente para que os peixes eles se alimentem e povoem o oceano. Então essas áreas costeiras que tem lá no Amapá, elas são verdadeiros berçários de peixes que estão depois presentes no oceano para garantir a pesca comercial, né? Então, quando a gente fala de petróleo numa região como essa, tão rica em vida, que é a da Foz do Amazonas, a gente fala de destruição de uma barragem de corais que tem vida, né, que nutre o oceano, a gente fala de manguezais, a gente fala de uma série de elementos que garantem a sobrevivência da pesca artesanal na região e também da pesca comercial, né? Então, essas questões de impacto não são simples assim. É como você dissesse, olha, vai ter um terremoto aqui, mas tudo bem, a gente já construiu o hospital para abrigar aqueles que a gente conseguiu salvar. Tá bom. E os que a gente não conseguiu salvar, né? Então,
essa lógica de socorrer o impacto ambiental, ela não é tão importante como a lógica de prevenir o impacto ambiental. Deixa o petróleo lá embaixo, que é mais seguro, né? É seguro porque ele emitido provoca malefícios de aquecimento global e ele vazando para a água provoca malefícios do meio biótico do oceano, né? Então eu queria deixar bem claro sobre essa importância de preservar as condições ambientais daquela região que é tão rica em biodiversidade. Perfeito, companheiro. Carlos Bocuí, muito obrigado. Ó, eu coloquei o link do canal do Proan aí no chat, gente. Tá aí. Sigam lá o canal do Proan, né? Se inscrevam lá no canal. O Francisco Canindé Guedes, senhor PT, o povo precisa estar preparado para fazer esse debate. Eu acho que o povo precisa fazer esse debate. Você prepara o povo fazendo o debate. É preciso incluir o povo, e aí é fazendo o debate com diversas audiências públicas, espalhar a discussão do país todo. Como é que a gente chegou a ser o país que mais vacina pessoas no mundo, né? A gente fez o debate, a gente explicou para a população, colocou a população para fazer o debate, que é importante. A inclusão das pessoas na política é muito importante para que a gente avance e tenha um patamar de consciência onde as pessoas tomam seus próprios rumos, né? A companheira Maria Cristina falando aqui, ó, a palavra respeito precisa ser resgatada enquanto sentido epistemológico, né, e prático. Não conseguiremos sobreviver desrespeitando a vida como estamos fazendo. O vazamento no Nordeste foi em 2019. Eu vivi a loucura de retirar com as mãos, junto com a população local, as massas de óleo cru que grudavam em tudo. Olha, é muito triste. As imagens são terríveis, né? Ela colocou aqui também. O pior foi não sabermos onde descartar o óleo que retirávamos das praias. Enfim, seu Toquinho, tem mais alguma coisa a acrescentar, companheiro Carlos Bocuí? A gente já pode partir para os cafés. Acho que podemos partir para os cafés, né? Mas veja, essa questão de consultar o povo, né? É muito legal você promover audiências públicas, porque é, na, no começo da discussão você tem que ter uma avaliação e a pessoa que participa da discussão tem que tomar conhecimento disso sobre qual é a avaliação científica do fato, né? O que a ciência diz, né? E o que a nossa Constituição diz, porque a conquista do povo brasileiro, que é uma Constituição cidadã e ecológica, né? E o que ela garante como garantia para hoje e para o futuro, né? Então, toda a discussão pública que a gente fizer, sempre levando em consideração que a gente tem um acúmulo positivo histórico, que isso tem que ser colocado e aos olhos do direito e também aos olhos da ciência, para que você venha a ter um modelo de governança adequado, né? Sempre que a gente permite meios para a democracia ela tem que ser verdadeira. E para que ela seja verdadeira, ela tem que ser consubstanciada nas conquistas que a sociedade já teve, não é? E no conhecimento científico que permite uma decisão mais acertada, mais clara, né? Para que não haja engodo nesse processo, né? Então, colocando aí a importância da informação, né? Para a tomada de decisão. Hoje Traga o café, seu é chá de camomila. O primeiro vai para Niccolò di Bernardo di Machiavelli, que nós já debatemos aqui no canal, o grande Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença, 3 de maio de 1469. Olha como é atual ainda, hein? 21 de junho de 1527 ele nos deixou. Foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. É conhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Há 576 anos. Quero perguntar para o companheiro Carlos Bocuí, tem um café a oferecer hoje, meu companheiro? Eu fiquei inspirado pela explanação do Toquinho. Quando você começa por Maquiavel, né? Maquiavel era um conselheiro e a política era dura naquela época, né? Mandavam matar. E ele aconselhava, né, o príncipe, né, que era quem iria reger o reino, e não tinha muito conhecimento daquele mundo da política que era muito dura, né? E nós perdemos um grande conselheiro recentemente, para quem eu ofereço café, que foi o Papa Francisco, né? Um grande conselheiro, né?
ele aconselhou o mundo, né? E o que a gente tem que fazer, o nosso papel, e o que vocês fazem como imprensa, como elemento de debate, é aconselhar. Eu vejo o Gustavo sempre fechando com conselho, né? Essa forma de. É esse mesmo. O papel nosso é aumentar a consciência pública, né? Para que a gente tenha uma humanidade que consiga dar os saltos civilizatórios que ela precisa dar, né? Então fica aí um café para os bons conselheiros, né? Os bons conselheiros, porque maus temos também, né? Então, e nesse bons conselheiros, aí a gente pode exemplificar perfeitamente na voz, né, do Papa Francisco, que eu espero que seja substituída por outra voz progressista também, né? Perfeito, meu querido camarada Carlos Bocuí, muito obrigado pela participação de todos. A companheira Maria Cristina está comentando aqui que aula linda estamos tendo hoje. Agradeço muito ao companheiro Carlos Bocuí, ao STV Brasil, por nos proporcionar tanto conhecimento e reflexões tão fundamentais, né? Eu vou ficando por aqui agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo a participação sempre muito elucidadora do companheiro Carlos Bocuí, nos traz conhecimento, nos ensina e nos prepara para o debate que nós precisamos fazer na nossa vida, né, do que interessa para nós, do nosso futuro. Muito obrigado, companheiro Carlos Bocuí. Um abraço, companheirada.